A situação econômica do Brasil, o PIB, coisas assim, dá uma certa tranquilidade ao governo federal quando ele pretende, vamos dizer assim, fazer certas caridades, né? Como nós vimos agora com a redução do preço da energia elétrica ao consumidor. O consumo tem uma relação direta com o produto interno bruto. E no ano passado, apesar do PIBinho, vamos falar assim, o consumo aumentou mais de 4%. Óbvio, né? Muita gente deixou a faixa da miserabilidade, passou a ter uma casinha, uma geladeira. Então nós temos aí um potencial de crescimento do consumo de energia elétrica muito grande, né? Sem considerar o produto interno bruto, o desperdício de energia, ou coisas assim. Quer dizer, a política de distribuição de renda, ela está funcionando e com todas as críticas que possam existir, ela é benéfica ao povo brasileiro, mas significa uma demanda crescente e exponencial em relação à infraestrutura, desde a energia elétrica, saúde, educação, tudo, transportes. E é aí que as coisas se complicaram, não por culpa desse governo, mas graças a uma série de nós que foram dados em cima do desenvolvimento do nosso país, por legisladores talvez iluminados, cheios de boa vontade, e com um governo ingênuo que foi assinando tudo quanto é tipo de acordo internacional, nacional, local, amarrando a nossa economia. Mas, se vamos falar um pouco mais da energia elétrica, né? Primeiro vamos lembrar o patriotismo, né? Lógico que quem é milionário está pouco se importando com a situação do Brasil, porque se aqui apertar, ele põe o dinheiro em outro país e se manda para lá. Nós temos que ter uma cultura, vamos dizer assim, de amor à pátria, de respeito à nossa formação e nossa origem, porque afinal quem não ama os seus vai amar a quem, né? O que nós de fato temos que pensar com muito cuidado nesse momento, um ano que promete ser atípico em relação ao clima, é o cuidado que temos que ter em relação ao consumo da energia elétrica, né? Porque uma obra para atender qualquer 1% a mais de consumo da energia no Brasil, ela é gigantesca e evidentemente afeta a vida de muita gente de forma positiva e negativa. A maneira mais rápida, mais eficaz de resolver problemas do ponto de vista de folga, de demanda, de protelar racionamentos, é racionalizar o uso da energia. Algo que, infelizmente, com a redução sem muito critério no preço da energia elétrica, nós teremos um forte impulso ao contrário.
Nós já tivemos políticas tarifárias racionais, por exemplo, há uns 30 anos atrás, você ultrapassando certos patamares de consumo de energia, você pagava uma tarifa maior. E a gente discutia no setor elétrico diversas formas de utilização da energia, de modo a não haver necessidade de grandes investimentos e ter maior segurança. Parece que tudo isso foi esquecido. Talvez a preocupação de viabilizar empreendimentos gigantescos na área de energia elétrica, em paralelo a um momento de estagnação da economia mundial, tenha levado o governo a se comportar como está mostrando nos discursos da nossa presidenta. Isso é ruim, porque deseduca, cria toda uma arquitetura, urbanismo, lógica, indústria, comportamentos que não são saudáveis, né? Dentro de 3, 4 anos, talvez o governo tenha que voltar à televisão pedindo o contrário, ou dizendo o contrário. Obviamente, muitas empresas têm energia, têm tarifas excessivas, né? Algumas até incompreensivelmente elevadas. Agora, para isso existe a ANEEL, e o governo tem que ter o capricho de colocar na ANEEL pessoas competentes, como parece que está acontecendo. Pessoas que analisem de fato as tarifas das concessionárias e evitem artifícios prejudiciais à população. Agora, se a ANEEL age dessa maneira, o governo pode, através de impostos seletivos, encargos seletivos, etc., atuar de modo a não haver desperdício. Na década de 80 eu dei palestras sobre conservação de energia na Copel, e uma das coisas interessantes que, pelo menos, fiquei sabendo, não sei se é verdade, que eu não fui lá perguntar, é que no Japão cada prédio tinha uma cota de uso de energia em função da atividade, do tamanho, etc. Se o consumo ultrapassasse esses limites, as tarifas cresciam substancialmente, o que estimulava a racionalização dos prédios, né? Nós não chegamos a um ponto de tranquilidade efetiva em relação à geração e produção, até porque temos muitas dúvidas, né, em relação à qualidade do parque termoelétrico. Nós estamos vendo aí usinas eólicas prontas e sem conexão ao sistema, porque regras ou impedimentos ambientais travaram tudo o que poderia ser feito para que essas usinas que estão prontas entrem em operação. Tá? Infelizmente, nós temos repartições públicas onde talvez o conceito de patriotismo, de amor à pátria, seja secundário, até porque as influências externas, a mídia externa é terrorista, né? Tudo indica que, resolvido o problema da África, a América Latina será o próximo alvo das grandes potências, né? Que usam a desculpa, qualquer desculpa, meio ambiente, preservação de fauna e flora, CO2, radicalismo religioso, político, para mandar seus aviões e desenvolver sua indústria bélica. Isso está mais do que evidente agora na África e no Oriente Médio até, o que é tremendamente perigoso. O discurso dentro do país é um e entre países é outro, porque simplesmente
não existe caridade, bondade entre países. O que existe é interesses. E esse negócio de ser que o cara é de esquerda, de direita, isso tudo é conversa para boi dormir. Tá? Nós temos que ver o Brasil. E um lado positivo nesse aspecto é a nossa presidente ter criado, está revendo critérios de importação, estimulando o uso da indústria nacional, de todas as maneiras possíveis. A Sua Excelência Dilma Rousseff pode errar, mas ela decide, né? E decide e atua para valer nas questões mais delicadas que envolvem a nossa economia, geração de empregos e coisas assim. Finalmente parece que temos um governo mais atento aos interesses do país. Agora, ninguém é perfeito, tá? Assim como eu posso estar dizendo besteira, ela também pode, né? E há coisas que matematicamente eu posso falar com tranquilidade. Quer dizer, risco zero num setor tão complexo quanto de energia simplesmente não existe, tá? Então nós vivemos como um jogador de dados. Só que um dado, vamos supor, de 6, 8, 10, 20 faces, tá? Você aposta num número, ou em todos menos um, e joga o dado. Se infelizmente ele marcar o pior número, você poderá perder muito. Então, quanto desse jogo nós aceitamos quando queremos que o Brasil se desenvolva, né? Nós temos um país que parou, né? Afinal, o mundo entrou numa crise violenta porque os vendedores de bondes e metrôs e traquitanas de toda a espécie, vinhos, tudo, geravam créditos que países menos cautelosos gastaram. E agora tem que pagar a conta, né? É aquela velha história, existe o vendedor e existe o cobrador. Se o cobrador, normalmente o cobrador é uma pessoa mais violenta, né? E é o que a gente está vendo na Europa, né? Aqui no Brasil, né, a situação está sendo essa, e é natural até que tenhamos essas dificuldades, principalmente se o país se prepara para um novo padrão de desenvolvimento, né? Porque a exportação de produtos, ela terá dificuldades, né? A competição é grande com a China, com outros lugares, e o Brasil tem que desenvolver seu mercado interno, que é um tremendo filão. Nós não temos 2 bilhões de habitantes, mas nós temos 200 milhões de habitantes. Então esse povo todo pode se integrar ao mercado de consumo e de trabalho. Agora, temos que rever sistemas de transporte, por exemplo. Por que a navegação de cabotagem não deslancha? Quais são as corporações que estão atrapalhando? Nós deveríamos ter um projeto de navio padrão Brasil e os nossos portos rapidamente se adaptarem para ir de Pelotas até Manaus, carregando produtos brasileiros, ida e volta, né? As nossas barragens, sempre que possível, deveriam ter eclusas. Aliás, o governo perdeu uma oportunidade para isso ao prorrogar concessões. Se ele relicitasse concessões antigas, poderia colocar nas condições de contratação a construção e a viabilização da navegabilidade de rios onde isso é possível. Ferrovias inteligentes, não simplesmente um trem-bala. Se for para fazer um trem-bala, vamos fazer com tecnologia brasileira.
e não comprar um pacote estrangeiro e depois não ter condições de manter. A própria França tem dificuldades de manter a SNCF, que é o maior, pelo menos li isso uma vez, que o maior déficit nas suas contas é a manutenção do TGV. Mas eles faturam alto com a exportação do que produzem, compensando esse tipo de situação. O governo precisa de inteligência, como os governadores, como o governo, quer dizer, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, porque o desafio é muito grande e poderá ser maior. Nós não estamos navegando em mar de marolas, nós estamos no meio de uma tempestade. E isso tudo cobra das nossas autoridades um cuidado maior. E o estímulo ao desenvolvimento do país passa pela simplificação fiscal, com a reforma fiscal. Chega esse início de ano, é aquele terrorismo em cima do imposto de renda, afetando qualquer cidadão brasileiro. Para quê? Um batalhão, uma tropa gigantesca de fiscais para cuidar de pequenas empresas, microempresas, pequenos assalariados. Por que não isentar isso tudo e não concentrar esforços nas grandes empresas e mudar, talvez, a política de arrecadação de impostos? Nós temos uma estratégia muito antiga de arrecadação de impostos. Hoje em dia, talvez até retornando com impostos sobre movimentações financeiras, coisas assim, o governo possa substituir impostos que só atormentam os brasileiros e inibem o empreendedorismo. A nossa legislação trabalhista tem que ser revista, a jurisprudência, a estratégia de avaliação, assim como a ambiental, a presunção de crime. Que coisa mais absurda, né? Então, tudo isso é uma esperança nesse momento de crise, que é nos momentos de crise que a gente aprende a sobreviver de fato. Quem não tiver competência desaparece. Então, boa sorte aos nossos governantes e empresários. E políticos, de modo geral.